família aqui, mas eu fiz bariátrica, como muita gente sabe. Eu perdi 55 quilos. Não tenho problema em dizer isso. Sempre digo assim, que só faça bariátrica realmente se Deus mandar você fazer. Porque não é um processo fácil. Não me arrependo de ter feito, porque eu sei que tudo foi permissão do Senhor. E não me transformei só fisicamente, né? Nesse período, desde que eu cheguei, 5 anos, já perdemos 12 pessoas da família. Entre elas, minha mãe, minhas tias, perdi tios também, perdi primos, pessoas muito novas, pessoas muito velhas. Enfim, parece que Deus assim me trouxe para que eu pudesse me despedir literalmente dos meus, né? E às vezes a gente questiona as coisas a Deus, e Deus assim, como a gente estava ouvindo hoje o hino do nosso, você sabe que o nosso pastor aqui é compositor, né, gente? Vocês puxem dele, né? Eu já pedi para ele, né? Ele não sei, está segurando para me mostrar as composições dele, mas eu já pedi, irmã Léa. Ele esquece. Hoje ele mostrou um hino falando sobre silêncio. Não foi isso? E então, é hino lindo, né? Ele estava mostrando, né? Então, irmã Léa, consiga algumas composições para mim, para eu tocar no carro também. A gente precisa dessas composições vindo da alma, né? Que a gente sabe que é o Espírito Santo. E às vezes a gente entende o silêncio de Deus. A gente às vezes questiona. E nós temos um Deus, como eu estava falando, fui pregar em Arapiraca semana passada, e eu disse assim, que por incrível que pareça, embora Deus fique em silêncio, Ele fala com a gente quando quer, como quer, da forma como quer, de voz audível ou com uma situação, enfim, Deus está sempre pronto para nos ouvir. É como que a gente estivesse sabe quando a gente, antigamente, né? Isso era só os mais jovens, né? Agora todo mundo hoje em dia tem um WhatsApp e tem um Wi-Fi, né? Aí quando a gente chegava no ambiente, né, os mais novos já pedia logo a conta do Wi-Fi, né? Isso era coisa dos mais jovens. Hoje os mais velhos também já estão assim. A maioria já tem um WhatsApp, porque está se comunicando com os netos, né? Já sabe mexer na internet, né? Assim, quando vem uma minoria. Então eu sempre digo que o Wi-Fi de Deus sempre está aberto. A gente é que não está com a operadora certa, vamos usar a expressão, né? Eu moro num prédio, eu estou perguntando, alguém tem uma operadora que funcione? Porque a minha está fraca. Aí eu digo, quem é a nossa operadora? É oração. Essa aí quem é a nossa senha para chegar a Deus? Quem é? A oração. Mas quem é a senha se fosse escrito em nome? JSUS. Jesus Cristo. Essa é a senha para chegar, para a gente conseguir. Porque foi que Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, tudo que a gente fizer tem que fazer. Então, quando a gente vê a questão de Apocalipse, eu não quero entrar no detalhe das cartas, porque isso aqui daria um estudo profundo de meses, né? Às vezes o pastor Isaldo pega só um versículo e passa, né? E mesmo que eu não quero entrar no teor de cada carta, porque cada carta é uma época que a gente vive, inclusive a dos jovens, no Congresso dos Jovens agora teve a questão das cartas, falando que foi a última carta, né? Teve todo um ano. Mas essa semana Deus falou comigo e ministrou muito o meu coração sobre essa questão do primeiro amor. Quem já amou aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, eu continuo amando. Amém. Quando a gente fala de amor a Deus, eu acredito que todo mundo já amou, certo? Se você está aqui, quer dizer, a grande maioria, né? Se você está aqui é porque você quer estar aqui. Não sei como está em relação aos adolescentes que vieram forçados, porque o pai disse: ou você vai ou você apanha. Mas a gente não pode mais fazer isso hoje em dia, né? Antigamente não tinha essa história de opção, não. Né? Hoje em dia, se o pai disser alguma coisa, né, o filho se brincar vai se levantar e vai dizer: quem é o senhor para fazer isso?
E aí daquilo, aí o pai, para não perder às vezes, não é assim que está hoje, eu estou errado. Porque no meu tempo, era aquela coisa, domingo de noite, sexta-feira à noite, escola bíblica, todo mundo já tem que estar prontinho. 6 horas já estava começando todo mundo se arrumar, não tinha nessa história da minha mãe mandar ninguém se arrumar não. E aí aquele que dissesse assim, eu estou com preguiça hoje, não vou ficar estudando. Você não tem que semana toda para estudar, mas na hora do culto. Então no meu tempo, era assim. Né? Hoje em dia já está, lógico, né? A educação está. Aí tem muita gente assim, se os meus pais fizerem isso comigo, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Mas infelizmente eu não tenho filho. Mas a gente vê um afrouxamento, vamos usar essa expressão. E muito do que está acontecendo hoje com os adolescentes, com os jovens, é porque os pais, eu não vou dizer perderam a autoridade, eles deixaram essa autoridade. Porque o meu pai só bastava olhar para mim. Lógico que a gente tem situações em que os pais espacavam, né, e tal. Estou falando de um pai normal. Mas antigamente o pai, né? Aí o adolescente que entrasse na conversa dos adultos, não era assim? Não tinha. E a gente tinha um respeito profundo pelos nossos pais. Quando eu fui para Moçambique, eu percebi que na cultura moçambicana, eles têm um respeito muito grande pelos mais velhos. Além do respeito aos mais velhos, principalmente também aos feiticeiros, à liderança. Então, assim, quando se trata de algumas situações, os filhos nem chegam assim, eles falam com os pais de cabeça baixa, eles não olham, às vezes, os pais no olho, eles baixam a cabeça para falar, pai, estou aqui, a autoridade é sua. Mas, quando se trata de amor, e eu quero ministrar isso essa noite, porque Deus tem falado ao meu coração, a gente perdeu um pouco o amor. O que é que move um missionário a estar lá fora? Primeiro, a obediência. A gente vai por obediência. A gente vai porque foi chamado, por convicção. Mas o que a gente faz, a gente permanecer, e também um dos motivos que faz a gente ir é o amor. A Bíblia diz que se a gente não tivesse amor, a gente não é nada. Amor é um mandamento, né? Isso quando foi dado lá em Êxodo, um dos primeiros mandamentos. Mas só que o amor foi se esfriando. Quantos aqui nasceram no lar evangélico? Levanta a mão. Amém. Mas você precisou ter seu encontro pessoal com Jesus, correto? Glória a Deus. Amém. Quantos aqui aceitaram Jesus já adultos? Levanta a mão. Amém. Uma boa parte. Mas quando a gente aceita Jesus, é aquela coisa, né? Você aceitou Jesus, né? Aquele ser, o Espírito Santo entrou dentro de você. Você se sente uma pessoa tão bonita, tão renovada, que você quer sair para contar para todo mundo, não é assim? Quando a gente tem encontro pessoal com Jesus Cristo, eu digo isso porque eu nasci no Evangelho. Vocês conhecem um pouco da minha história? Eu nasci no Evangelho, nunca me desviei até hoje. Nasci, fui batizada com o Espírito Santo aos 18, depois eu batizei nas águas. Eu vivia assim. Nossa, eu fazia jejum de 24 horas, eu ligava para outro dia, era uma coisa assim, impressionante. Tive aquela experiência pessoal no curso de missões, né? Eu já contei aqui, eu literalmente ver o homem de branco e eu me ajoelhar na presença dele. Depois que eu vi que era real, que não era tudo que eu tinha vivido, mas eu tinha, parecia que eu estava vivendo agora uma experiência palpável. Agora ele era real, ele tinha aparecido para mim. E onde eu chegava eu queria contar. Ele é real, eu vi. Ele falou, eu não vi o rosto dele, mas eu vi que ele era real, ele se apresentou para mim. E engraçado que toda vez que eu ia pregar lá em São Paulo, porque a gente faz um curso também, e faz treinamento também igual vocês, e vai para a prática, para treinar, para pregar. Eu só queria contar da minha experiência, eu tinha um pouco de teologia, mas eu queria contar assim, gente, eu vi, Jesus me transformou, e a gente precisa falar de Jesus, era aquela coisa assim.
quando a gente tem esse encontro real com Jesus, a gente não quer fazer outra coisa. A gente quer... O hino que foi cantado aqui foi lindo, né? Por ele, né? Por ele eu estou gastando a minha vida. Né? Aleluia. Aí a minha pergunta é, você realmente está gastando a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Hoje a gente tem hinos hoje que normalmente falam de gastar a sua vida, de entregar a sua vida, mas não sei no celular de vocês, mas no meu, ele diz exatamente quantas horas eu passo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tem que ficar me surpreendendo. Quando ele diz assim, você ficou 7 horas online no WhatsApp, eu, nossa. Tudo bem, né, que são instantes que a gente pega e tudo, 7 horas no WhatsApp. É muito. Mas quem não faz isso tirou essa primeira pedra. Se você for ver, às vezes você fica. Mas aí, nessa carta, que foi a primeira carta da igreja de Éfeso, diz assim, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castrais de ouro. Fala da grandeza de Deus, né? Eu vou tentar puxar um pouquinho mais para frente, porque se a gente for pensar, como eu falei, para cada versículo dá para pregar uma pregação inteira. Para cada carta tinha elogios, normalmente eram muitos elogios, né? Fala da grandeza de Deus, depois ele vem os elogios, depois ele fala do problema, mas ele diz, dá a solução. Se você for estudar as 7 cartas, ela é bem assim. Aí ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ele está elogiando. Vou seguindo. Ô gente, me perdoa, eu realmente me desconcentrei com a criança chorando. Vou voltar aqui. Amém. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Vou repetir. E o que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos. Ele continua elogiando, né? Apareceram apóstolos errados e tal, mas vocês identificaram. Vocês têm paciência, vocês sofreram maus, mas eles viram que... Aí ele continua. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ele continua elogiando a igreja. A igreja a cidade de Éfeso, ela tinha mais ou menos, se não me engano, 250 mil habitantes. E tanto João como Paulo passaram por lá. E eu estava estudando um pouquinho mais sobre ela. Disse que uma das cartas João escreveu, ele não escreveu todo o Apocalipse lá. Parece que ele escreveu alguma coisa em Éfeso também. Ele teve essa experiência em Éfeso, ele passou por lá. E Paulo passou 3 anos nessa região. Então, é uma região que, se você for ler em Atos, ela tá sendo citada em Atos também, sobre essa questão de Éfeso. Lá tinha o templo da deusa Artemis, né, ou da Diana, né, se não me engano, e eles adoravam muito, era um povo muito idólatra, enfim. Mas mesmo assim, era um povo que você vê que está se elogiando, né, uma igreja que Deus está elogiando essa igreja. Mas no final ele diz assim: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como ela foi uma das primeiras igrejas, né, porque cada igreja equivale a um período que a gente vive hoje, eles foram os primeiros, vamos dizer assim, a primeira identificação. Quando Jesus morreu, que os discípulos começaram a ser perseguidos, que Jesus apareceu, e foi o livro que o pastor leu, o texto que diz assim: fazer missões em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Os discípulos precisavam daquela visão de Jesus, porque até então ele tinha subido do túmulo, né? Ele falou que ia ressuscitar, mas o ser humano, ele parece que tem que ver. A gente é terrível, né? Jesus passou o tempo todo, vão morrer, vão bater em mim, né? Vão sofrer e tal. O livro de Isaías, que eles já liam na
sinagoga, disse, olha, vai ser, né? Aí Jesus morre, aí ficou, meu Deus, o que vai ser da gente agora? O que a gente vai fazer, né? Aí Jesus disse, com toda a paciência do mundo, tá bom, eu vou padecer desse povo, ele vê que eu ressuscitei. E ele tem as aparições dele, né, de forma sempre muito, né? Agora o Tomé, né, que todo mundo fala dele, mas nós somos Tomé na vida real. Todo mundo fala de Tomé, todo mundo fala de Pedro. Mas eu lembro quando eu era da UMAG, lá, eles fizeram um evento, e o nome do evento era assim, Se Fosse Você. Aí eles pegaram o personagem Pedro, né? Eu achei ótimo. E eu nunca me esqueci, eu tinha uns seus 14 por 15 anos na época, eu tenho uns 46, eu tenho com a mesma idade. E botaram o Pedro. E começaram a me mandar fazer os jovens fazerem perguntas para Pedro. Aí já pensou, né? Você fala, Pedro não tinha paciência, né? Pedro, quando Jesus vinha na água, ele fez, ei Pedro, e Pedro foi a favor. Não, porque Pedro não tinha fé. Eu queria ver você andando pelas águas. Isso, né? A gente, quando tem um trovãozinho aqui, né? Fica todo mundo, né? Um raio, a gente fica tudo assim, né? Porque trovão, que já foi para Brasília, ou para aquela banda de lá, parece que o céu está se arrastando no modo assim, gostadinho. Os trovãozinhos daqui que a gente tem a fichinha. Aí você tem um trovão pesado, né? Raios, aquela coisa do mal, mar revolto. Aí vai Pedro, né? Bota o pé fora. Aí, né? Se ele estivesse olhando para Jesus, seria até ele. Mas aí ele, né, viu que estava ao redor e fundou. Aí, né? Ele não tinha fé. Queria ter tudo lá na hora do. Não, Pedro não prestava, negou Jesus, né? Se fosse eu, jamais negaria. Queria ver na hora do vamos ver. Jesus sendo crucificado, né? Como pegando Jesus à força, e aquela confusão toda. Ele indo para a pior situação que tinha, porque morrer crucificado era a pior situação, era como se fosse realmente um mau bandido da forma como ele ia ser crucificado. E a pessoa olhar para você e dizer, eu te conheço, tu não andava com ele, mas não pode me levar. Na hora da coragem, né? É complicado. Mas aí eles viram Jesus, eles tiveram aquela experiência real. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, pronto, apareceu para eles, eles estavam orando. Numa das experiências, praticamente Jesus, ele ultrapassa a porta. Eles não abriram a porta. Tem uma passagem que ele diz literalmente que a porta estava fechada e Jesus apareceu no meio deles. Era transcendental, dizendo, eu estou aqui, ó. Vamos parar de chorar. Vamos parar de se esconder. Agora a gente precisa andar. Eu não falei que ia ressuscitar, já sofri, pronto. Mas vocês vão sofrer, vão apanhar, vão fazer de tudo. Mas agora vamos embora em nome de Jesus? O meu nome, não? Aí eles começam, ele é real, né? Eu andei com ele, falei com ele. Tanto que Pedro muda, né? A gente sempre vê o Pedro que dava pena e depois o Pedro que valia a pena. Um Pedro que, nossa, o Pedro virou um ousado. Quando ele andava, no final da vida, ele morreu de cabeça para baixo, que ele disse que não era digno de morrer igual a Jesus. Forte. Se morrer de cabeça para cima era difícil, imagine morrer de cabeça para baixo, com o sangue todo para baixo. Quem é da área médica aqui deve imaginar que deve ser muito difícil. Mas eles presenciaram o amor. Os 3 anos que quem cresceu com Jesus, lógico, pelos irmãos de Jesus, ele é muito polêmico com o ensino dele, mas ele teve irmãos. Jesus fez pouquíssimos milagres, vamos dizer assim. Ele teve um milagre de crescer de forma sobrenatural. Era uma criança que cresceu de forma sobrenatural, quer queira ou quer não. Ele tem uma sabedoria. Eu falo muito rápido, né? Eu estou com pena de mim. Eu vou tentar falar slow hoje. Tadinho. Devagarzinho. Tá só eu dando aula lá no curso
estávamos no culto na Escola Teológica dos Africanos e no primeiro dia que eu dei aula, né, eu falando, aí eu disse, no final eu chamei um dos moçambicanos e falei, você gostou da minha aula? Eu disse, José, eu gostei, mas eu não entendi nada. Por quê? Porque ele não fala muito rápido, se fala muito rápido. Aí eu digo, tá. Aí eu entendi que eu tinha que ir mais devagar, porque embora fosse português, o deles era português de Portugal. E muitos, a gente acha que não tem diferença, mas o sotaque ajuda, né? É um pouco diferente o português de Portugal, tem algumas palavras que são bem, né? E também, como eles falam muito em dialetos, então o português dele é bem simplesinho. Mas enfim, aí ele diz assim, lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A gente está num tempo, em Mateus 24:12, diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Eu acho que vocês têm acompanhado os noticiários, e eu acho que foi ontem, né, que mataram um jovem, acho que tinha 30 anos, se eu não me engano, pai de família, 2 crianças pequenas, e ele, embora estivesse numa faculdade defendendo o cristianismo, dizem que era parte ideológica, não era, enfim, mas ele, mesmo defendendo o que ele achava como ideologia no sentido de direita, enfim. Eu não quero entrar em política aqui não, mas ele, da forma dele, ele falava de Jesus. Tinha vários vídeos dele, e ele em várias faculdades, ele falando de Jesus. E as pessoas perguntando assim, por que você crê em Jesus? E ele dizia, eu creio em Jesus porque ele morreu na cruz por mim. Mas ele é real? Sim, ele é real. Se ele não fosse real, não teria um livro escrito por ele. Aliás, um livro escrito falando dele. E aí ele começa a debater, e ele sempre, em todas as palestras, mesmo que fossem discussões ideológicas, ele sempre falava de Jesus. E quando ele morreu com um tiro na jugular, né, que foi bem certeiro, matou ele na hora. E eu fiquei muito triste porque assim, a câmera pegou na hora, ele estava dando uma palestra numa faculdade, não sei se vocês acompanharam isso, e enquanto o sangue estava espirrando, tinha um jovem se alegrando com a morte dele, dizendo, que bom, eles têm que morrer mesmo. E eu fiquei assim, Jesus, tem misericórdia. E o que saiu, eu acompanho muito rede social, o que tinha de jovens com ideologias diferentes, cristãs, vamos dizer assim, festejando a morte desse rapaz, se alegrando e dizendo assim, era bom que o Nicolas morresse também. Já está ameaçado de morte. Era bom que ele morresse também. Nicolas, se você não sabe, é o deputado federal que tem, acho que por Minas Gerais. E ele, embora ele seja assim muito, né? De que ele fala muito firme, ele é cristão, firme, filho de pastor, toca bateria, toca tudo, ele tem 2 filhas também. Tanto que eles usaram a expressão, mataram o Nicolas nos Estados Unidos. O que mais me espantou foi a alegria do povo em ver a morte de uma pessoa, a humanidade perdida, as pessoas se alegrando, as pessoas, eu acompanhando uma rede social, um rapaz perguntando assim, o que você achou da morte do aqui, que é uma coisa, né? E o pessoal dessa faculdade dizia que ele deveria morrer mesmo, ele merecia morrer. E eu fiz muita história. E uma dessas entrevistas, o rapaz perguntou por que ele merecia morrer. Porque ele não pensava igual a mim. Nossa.
E aí agora? Aí a Bíblia diz, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí a gente está num tempo em que as pessoas até se alegram com a injustiça. Pois é, eu não quero entrar nesse mérito aqui não sei se tem alguém, né, que gosta da outra situação, mas a gente sabe que tem uma pessoa que foi injustamente injustiçada, parece ser uma redundância, extremamente injustiçado, onde um dos juízes mostrou pela lei que ele nem poderia estar sendo julgado, mas as pessoas festejando. E quando perguntaram às pessoas por quê? Ah, não, porque ele matou muita gente na pandemia. Oi, mas ele não está sendo julgado pelas pessoas que morreram na pandemia. E nenhuma autoridade do mundo foi julgada pelas pessoas que morreram na pandemia. Sabe por quê? Porque ele, com todos os defeitos que ele tinha, ele só deixou liberar a vacina quando ele teve certeza que ela poderia funcionar. Nós somos os primeiros no mundo a liberar a vacina, depois dos Estados Unidos, se eu não me engano. E não funcionou. Que não funcionou, que está matando até hoje. A gente morre aí. A gente não pode afirmar, né, com todas as certezas, mas eu nunca vi tanta gente morrer de infarto fulminante. Já tem estudo comprovado. Enfim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente vê muita injustiça. E ontem até, eu prometi que não ia falar isso tudo, gente, mas é tão escandaloso, é tão absurdo, né, que teve bares que ofereceram bebidas de graça para comemorar a injustiça. Comemorar a injustiça e em alguns lugares até comemorar a morte do rapaz, porque todo mundo que pensa igual o rapaz deveria morrer. Aí eu pergunto para você, né? Eu estava até estudando sobre isso, né? E sofreste de paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, né? A gente tem que trabalhar. Você sabe que tem uma passagem que na maioria dos discípulos, se você for ver a história dos discípulos, todos eles morreram com algum martírio. Eles não morreram nenhum dando chá, ninguém morreu dormindo, não. Todos eles morreram, ou foi cerrado no meio, ou foi degolado, ou foi Enfim, pode ver os discípulos, os apóstolos, ninguém morreu bonitinho, assim, dormindo, assim, uma mãozinha assim. Respirou, não. E nem ataque fulminante. Todos eles morreram com martírio. E tem um versículo da Bíblia, que eu sou péssima de versículo para decorar, mas ele diz assim, que quando questionam deles, né, que eles estavam sofrendo, que eles estavam... Eu me alegro por estar sofrendo pela causa de Cristo. Eu me alegro de estar sofrendo por Cristo. E o que faz isso? O que faz uma pessoa sofrer por amor a Cristo? Parece que vou voltar a ser redundante, né? É o amor. O que faz um missionário sair daqui e ir para qualquer país desse, deixar sua família, é fácil? Não. Ah, mas é porque está com tudo pago. Não é só dinheiro não, gente. Eu quero deixar claro, e eu sempre digo que eu passo pela todas as igrejas. A Assembleia de Deus em Alagoas é uma igreja que mais paga bem os missionários do Brasil. Nós somos bem cuidados. Eu digo porque eu já sou missionário. A gente tem um bom salário, todos eles têm carro, uma casa digna, INSS pago, plano de saúde. Glória a Deus. E não estou falando de como existiam outras igrejas que mandam um missionário por R$700 e agora se vive, que Deus vai prover. Não. Quando um missionário é enviado para um país desse, se pesquisa quanto é o custo de vida para viver legal, assim, para ele ter dignidade. Foi assim que aconteceu comigo, eu fui para Moçambique. Não era só mandar com um salário mínimo, não, mas tem uma conversão da moeda. Aí quanto seria ideal? Pronto, tal, para ela pagar um aluguel, para comer bem, para ter, pronto. Aleluia. Então, ser missionário, você sair, isso, graças a Deus, a nossa igreja cuida bem e graças à oferta de vocês. Mas o que faz
de ser é o amor. O que me fazia ir para o povoado, lá no meio dos feiticeiros, que muitas vezes eu ia visitar as crianças tudo cheio de creca na cabeça. E ela está vendo muita coisa por aqui também, lá em cima. A África, né, daqui de Maceió. Lá na África eu ia, em Moçambique eu ia para o povoado, quando chegava lá as crianças todas imundas, sujas. Não tinha água para tomar banho, não tinha sabonete. Aqui, graças a Deus, eles já dão banho, né? Elas dão banho, deixam tudo bonitinho, cheiroso, mas lá a gente não tinha. E as crianças muitas vezes com creca nas cabeças porque não lavava, porque não tinha higiene. Meu Deus. Eu lembro que quando a minha tia Ruth foi visitar, foi minha mãe, minha tia e eu, minha irmã, visitar. A minha tia, que faleceu, né, minha mãe também, a minha tia olhou para mim e fez: Jó, como é que tu consegue? Como é que você consegue? Porque ela ficou tão impactada com o que viu. E eu abraçava as crianças, e eu beijava, e eu vinha, vem aqui, quando a Miss Josi chegava, o pastor tinha Miss Josi na igreja. Quando a Miss Josi chegava buzinando lá no povoado, e as crianças já sabiam que eu vinha, né? Aí vinha a festa, juntava um monte. Aí ele chegava, me abraçava, e vinha a mamãe às vezes que estava sendo desdeitada, e vinham cantando, e na hora de dançar e subir. Meu Deus. Eu estou gravando tudo, está sendo online, né? Não posso, não, aqui bom. É porque, se você puder fechar essa parte, eu agradeço. Não bota online não, tá? Que eu vou falar agora. Quando você tem amor pelas almas, tudo isso. Vamos, Jesus. Jesus andava em cantos que ninguém andava. Jesus passava por situações que ninguém queria passar. Jesus conversava com povos que para os judeus era, sabe, os leprosos? Os leprosos eram tão sérios a doença da lepra que era, eu não sei como é a doença, o nome da doença hoje, hanseníase, que ela é completamente contagiosa. Eles andavam em grupos, gritando: impuros, impuros, para ninguém chegar perto. Aí Jesus tem a experiência, eles tinham a experiência com Jesus. Jesus cura eles. Agora você pode, né? Mas se fosse outro povo, não ia chegar nem perto. Uma prostituta não chegar. Se hoje em dia um obreiro nosso vai evangelizar uma prostituta, vamos ser sinceros. Se não sair no outro dia do gabinete do pastor Orivaldo, é verdade? Mas Jesus conversou com prostitutas. Deixou passar por situações que... Mas o que era isso? Era amor. Ele não olhava sexo, não olhava idade. Quando as pessoas achavam que as crianças não tinham valor, ele fazia: não, elas têm valor, deixa eu ver minhas criancinhas. Quando foram reclamar da oferta da viúva, ele fez: gente, ela está dando mais do que todo mundo. Vocês não estão vendo não, porque ele via com olhos de amor. E aqueles que se diziam grandes perto dele, né? Uma vez eles estavam conversando com Jesus, aí fica ali: quem é o maior? É o que está da esquerda ou o que está da direita, né? Porque tem uns que ficavam, eu fico imaginando, né? Porque se hoje com pastores tem aqueles que querem dar do lado, né? Desculpa. Né? Na época Jesus tinha, acho que tem aqueles que ficavam empurrando: não, é minha vez, não. Hoje quem me andar do lado dele sou eu. Aí uma vez eles discutindo quem é o maior. A gente fez: deixa eu discutir quem é o maior, minha gente. Vocês não entenderam não quem sou eu não. O maior é o menor. Quando você acha que você é alguma coisa, você não é nada. Não costumo fazer essa pregação não, mas olha para a pessoa do lado e
diz assim: você não é nada. Se você está achando que você é alguma coisa, eu vim essa noite dizer que você não é nada. Entenderam? Agora vira para a pessoa do teu lado e diz assim: aceita que dói menos. Enquanto você fica achando que você é alguma coisa, você não vai olhar com olhos de amor. Eu tenho um seminário de missões que eu costumo dar, um treinamento de missões, e eu falo muito isso, toda vez que eu dou esse treinamento. Porque nós assembleanos, nós podemos falar da nossa igreja, hoje é conta de doutrina, mas vamos receber um pouquinho também. Né? Nós temos a mania de achar que nós somos, né? Se fosse para escolher quem é o maior, seria a Assembleia, lá estaria perto de Jesus. Quando a gente vai evangelizar, a gente já se acha que você é um pecador, né? Porque você se acha o santo. Tanto que quando for apedrejar aquela mulher, que a lei dizia que tinha que apedrejar a pecadora. Eu não sei porque não apedrejar o homem também, porque eu estava até os dois lá. Mas era mulher. Era na lei. Aí era o povo: agora eu vou pegar Jesus. Né? Se ele responder aqui, a gente pega ele. Eles estavam já acertando o amor. Aí ele está lá assim, naquela calma. Quem não tem pecado, ele trouxe a primeira pedra. Aí eu fico imaginando cada um com um pedrão assim, porque você sabe que aquele que foi apedrejado, que morreu, o Estevão, ele foi morto apedrejado. Cada um com a lata de pedra paralelepípedo, imaginou o pedrão? Aí um olhou para o cara do outro e fez: não, eu na minha casa não sou santo. O outro fez: ixi, pega a minha mulher de vez em quando, bato nela. O outro fez: eita, eu faço, tenho minhas bebidas em casa. Eita, mas meu líder não sabe, mas eu de vez em quando pego um negócio. Misericórdia, sangue e fogo. Aí foi um por um. Aí Jesus disse o quê? Para minha mulher: olha, não tem ninguém. Vai, não peques mais. Aleluia! Glória a Deus. O que eu quero dizer para vocês é que muitas dessas mulheres que Jesus salvou, elas se tornaram grandes contribuidoras para o ministério dele. Se você for estudar um pouquinho dessas histórias, Maria Madalena e tal, que eram pessoas que elas se tornaram grandes contribuidoras para o ministério de Jesus, porque os homens evangelizavam, mas quem é que contribuía? As mulheres. E eu já vou até 9h30, vou concluir. Eu vou ter assim: o que segura o missionário é obediência e amor. E botei o lugar onde nós somos. O amor é o local onde nós, como é que eu posso dizer? O amor é o local onde nós estamos, onde nós não estamos sendo julgados pelo que nós estamos fazendo, mas pelo amor a Jesus. Deus não vai te medir pelo que você... Pode dizer uma coisa assim: Deus não vai te amar mais, é a palavra correta, pelo que você faz. Ele vai te amar, porque é obrigação tua fazer. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem falado muito comigo assim, porque eu tenho feito muito pouco. Eu acho que eu faço muito, mas eu faço muito pouco. Porque tudo que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer com excelência, tem que fazer bem feito. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele ainda reclama, porque ele diz: você só faz aquilo que eu mando. Você não faz mais. Meu Deus. E quando a gente tem amor, a gente não fica parado. Eu acho que eu vou passar isso em português.
semana eu vou passar por muitas igrejas pregando e vou continuar repetindo. Paulo entendeu tanto esse amor. Paulo compreendeu tanto esse amor, ele foi tão impactado que ele ficava o tempo todo, não, eu tenho que pregar. Não, eu parei aqui, não, eu vou para lá. Não, se não me deixar, faltou dinheiro, então eu vou trabalhar, mas eu vou pegar um dinheirinho aqui, que a Bíblia diz que ele trabalhava para não ser pesado a ninguém, quando dava. Aí ele vinha fazendo tenda, diz que ele até arquiteto, não, engenheiro, como dizia. Juntava um dinheirinho aqui, quando ele não tinha que sustentar se ele ia para cá. Aí tinha hora que ele queria ir para outro lugar e ele falou, não, não é assim não. Ele, tá bom, Deus, então eu vou ficar aqui. Olha, obediência. Aí quando ele ia para um lugar, ele ia para Éfeso e viu essa situação, passou 3 anos lá, o povo adorando a Diana, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Queria fazer mais e viu aquela confusão toda. Vou fazer a minha parte, vou evangelizar aqui, fazer aqui, tá, não sei o que, mas bora. E quando ele foi tudo e foi açoitado, em vida de Paulo, não será só viagem, não. Não, agora o povo diz assim, Paulo vivia viajando, sim, meu amigo, mas ele era naufrágio, ele apanhava, ele tinha uma vida difícil. Aí prenderam Paulo. Aí quando prende Paulo tá, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu conheci o amor, eu não posso. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Não, peraí. A prisão dele não era era dentro de casa, né? Era como se fosse uma casa grande. Com certeza que como ele era muito, né, letrado e tal, assim, não um papel, uma caneta. Ninguém pode me negar um papel, uma caneta aqui. Vou começar a escrever. E as maiores cartas de Paulo foram feitas na cadeia. Porque ele sabia que ele tinha que fazer. E ele precisava fazer. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você, quando você aceitou Jesus, você conhecia o amor, você conhece o amor. O que é que você fazia quando você era novo? Quais eram as loucuras que você fazia? Loucuras eu digo assim, por amor ao evangelho, né? A gente quando a gente é jovem na igreja, né? Não no digo do mundo, né? Mas quando a gente é jovem na igreja, a gente é retiro, e né? E vai vigília. Nossa, e antigamente vigília não era essas vigílias que é o culto de à noite da madrugada, não. Era 2, 3 horas de joelho, não era não? Quem pegou essa época aqui? Aí tem que ficar de joelho. Se você podia cochilar de joelho, vai ter que ficar de joelho. Não era assim? Quando a mãe ia para a vigília que carregava o menino, você vinha assim, né? Ajoelhava, quando você estava cochilando, eu falava, menina, hora do horror. Mas você ia. Aí hoje em dia, o povo não dormir, né? É uma festa da madrugada todinha. Lógico que Deus trabalha como Ele quer trabalhar. Quando tiver 2 ou 3 reunidos, louvando, adorando, Ele vai estar no meio. Mas eu quero te lembrar do primeiro amor. Do que você fazia, do que você falava, do teu encontro pessoal que você teve com Jesus Cristo. E essa semana Deus me confrontou, dizendo, Josinha não, que Ele não me chama de Josinha, me chama de filha, quando Ele usa o profeta para falar comigo. Volta para o primeiro amor. Glória a Deus. Volta para o que você fazia quando você me encontrou. Quando, na realidade, não quando você me encontrou, né? Quando eu te encontrei. E desde que eu ouvi essa mensagem essa semana, eu digo, meu Deus do céu, eu sou a mulher dos projetos, né? Eu disse, menina, que eu nunca mais vou fazer evento aqui. Mas eu estou com um monte na cabeça. Eu sou a mulher dos projetos. Glória a Deus. Mas já me deram um telefone com o pessoal do Egito para trazer para cá. Eu nunca mais vou fazer um negócio desse. Eu falei que ia fazer, não foi não. Glória a Deus, fazer. Não adianta. Se é o que Deus quer que eu faça. É amor. Mas a gente tem que entender que quando a gente faz, eu estou concluindo. A gente tem que fazer isso por amor a Deus. Não é por amor ao homem. Quando você fizer alguma coisa aqui na igreja, não faça um paixão de ninguém, não. Porque o paixão de ninguém vai sair.
vai entrar outro, não vai nem lembrar que você limpou o chão do banheiro. É que sabe a história de casal, né? A mulher lava, passa, cozinha, arruma a casa todinha. Aí quando o homem lava os pratos, ele fica esperando a mulher agradecer. Né? Aí fica assim. A gente vê muito meme na internet, né? Como que assim, me elogie que eu lavo os pratos. E a mulher faz, nem percebeu. Eu faço isso todo dia, semana toda, mês todo, e você tem essa obrigação de me ajudar a lavar os pratos. Meu Deus. Ô, cara dos homens. Mesma coisa é no Evangelho. Mesma coisa no Evangelho. A gente não pode estar esperando que o pastor nos reconheça, que a esposa do pastor me veja. Quem tem que estar me vendo é Jesus. E Jesus nessa noite está dizendo, olha, volta ao primeiro amor. Apaga. Ninguém fica para semente, não. Uma hora você vai partir. Graças a Deus o pastor Miri está aqui, mas ele tomou um susto semana passada, que a gente, quando eu soube, eu disse, misericórdia, quase foi para glória. Aí eu tenho certeza que o pastor Miri, você está orando pouco, agora está orando mais. Não está não? Está vendo? Normal. Quem foi Jesus, né? Quase é para glória, né? Ele tá, né? Aumentou o período de oração, né, pastor? E a irmã Léa junto, né? Que é a ajudadora e tal, ela já ora muito, né? Agora ela vai. Vocês entenderam como é que é? Eu vou cantar um hino só aqui. Eu não gosto de cantar porque quando tem pessoas que cantam tão bem, eu fico com vergonha, não quer me ajudar não. Só pra gente. É um hino que fala assim, ó. E a gente vai concluir. E eu quero que nessa noite, quando Deus está falando alguma coisa, se fulano tivesse aqui, era a mensagem igualzinha para ela. Está na hora da gente reconhecer. O que é que eu estou fazendo hoje como cristã? Será que eu aplaudi a morte daquele rapaz também, porque de repente eu sou de esquerda, de direita, sei lá, do que eu gosto? Como é que fica amor à vida? Aí você fala assim que você está gastando a sua vida, né? Que agora você, né? Aí quando fala para evangelizar, cadê você do evangelismo? Estou cansado. Ele não, é só quem trabalha no departamento de missões. Olha a senhora, que é bom assim, né? Ficar pingando não é bom, né? Aí às vezes a gente vai porque está na escala. Eu tenho que cumprir tabela, né? Porque o pastor escalou. Então, eu tenho certeza que nos primórdios das Assembleias de Deus não tinham escala. Porque todo mundo era voluntário. Tinha escala, pastor? Se eu quero abrir 1900 alguma coisa? Assim, com todo respeito. Com todo respeito, pastor. Não, não chamei ele de velho, chamei ele da melhor idade. Mas nos primórdios da Assembleia de Deus não tem escala, não. Porque todo mundo queria estar na presença de Deus. Se o pastor não tivesse escalado a senhora para cantar, o jovem para cantar e o senhor para cantar, eu acho que a igreja não ia estar tão cheia. Estão mentindo? É mesmo assim. Aí a Bíblia diz: Sangue e fogo. esqueceste do primeiro amor. Você está vindo por causa da escala? Ou você está vindo para me adorar? Aleluia! Esqueceste de me servir. E não é só servir na igreja, não. É servir em casa, com o marido, no trabalho, com os filhos. Não é eu sou sócio, super crente na igreja, mas quando eu estou em casa eu estou totalmente diferente. É um primeiro amor em todos os aspectos. Aleluia! Glória a Deus! O hino diz assim, ó. Vou tentar cantar, tá? Vamos ficar de pé. Aleluia! Eu vou puxar, menino, tu me ajuda, para que tu quer Não cantar. deixa nada aquele. Não deixa aqui não. Ao início. Muito baixo.
ao início, bem baixinho, de tudo, enquanto me chamava bem baixinho, contigo, Senhor. Aproveita esse momento. Glória a Deus. Esquece quem está do lado. E faz assim, Jesus. Quando eu te conheci lá atrás, eu te amava tanto, que era capaz de sair na rua correndo e falar que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor me libertou. E eu não ficava calada. Deus está me mostrando nessa noite que teve pessoas que se calaram por causa da perseguição, mas na hora de você abrir a boca. Os discípulos de Jesus, se eles foram machucados, açoitados, mas eles só se calavam quando eles fechavam a boca deles. Mas eles açoitados, eles diziam: que bom, eu estou feliz porque eu estou fazendo isso por amor a Cristo. Que coisa linda. Você tem coragem de dizer isso? Você hoje está apanhando, hoje você está sofrendo, e você decidiu não evangelizar mais porque você não aguenta apanhar. Aí eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Você fica imaginando Deus lá do céu, vendo o filho dele apanhando, sendo açoitado. A Bíblia diz que ele foi mudo, assim que nem um cordeiro matador, assim, calado, segurando uma cruz que era muito mais pesada do que aquele madeiro. Eu tenho certeza que naquele momento o coração de Deus doeu. Se quem é mãe e pai, eu não sou mãe e pai não, mas eu preciso brincar muito filho na África. E você olhar de longe e você dizer assim: Deus, você olha um pouquinho no lugar de Deus e vê o teu filho apanhando. E você dizendo assim: eu vou deixar, porque eu prometi que ele morreria. E ele precisa passar por isso para que ele possa ter comunhão comigo, para que eles possam me conhecer. E ele chorou. E o mundo caiu em trevas. Aleluia! Quando ele sofreu aquela situação, Glória a Jesus. que ele morreu, o tabernáculo se estremeceu. Os céus estremeceram. E a única palavra que Deus falou, que eu acho que ele deve ter sentido ainda do Pai lá do alto, era dizer assim: me perdoa, porque eu não sabe o que eu estou fazendo. Que eu não duvido nada que Deus tem assim, como que assim, ai, tá demais. E a Bíblia diz que Jesus não me nega. Pai, perdoa. A gente sabe o que faz, Pai. E Deus assim: e hoje, por causa desse amor de Jesus, a gente está aqui cultuando ainda com liberdade. Glória a Deus. Nós não sabemos até quando o Brasil daqui a pouco vai ser uma colônia da China. Acordem para isso. Comecem a ler, voltem a ler. Voltem a ler. A gente pode ler, se você não sabe ler, pega o aplicativo, ouça. Ouça a palavra, leia a palavra, porque quando a China tomar conta do nosso país, porque pode acontecer a qualquer momento, nós vamos ter que enterrar as nossas Bíblias nos quintais. Todas as Bíblias vão ser queimadas, porque assim é lá. Cultuar, nem pensar. Assim, igrejas queimadas, confortáveis, aí vai para calabouço. Então, busque um primeiro amor. Eu vou fazer essa oração, pastor. Me perdoe, se eu mandou eu ir embora, eu fui. Eu queria que você viesse aqui pra frente. Eu sei que
Tem gente que não gosta de vir para frente. Eu até parei uma época de chamar, mas eu estou sentindo de Deus de chamar as pessoas aqui para frente. Glória a Deus. Para você que foi pisado, machucado e que sabe que precisa voltar ao primeiro amor e se recusou a falar e disse até Deus: olha Deus, eu não vou mais fazer o que eu queria fazer não, porque doeu. Agora peça perdão, diz assim: eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Me arrependo por ter ficado tanto tempo calado. E agora o mundo vai me ouvir de novo. Os meus vizinhos vão me ouvir de novo. Mas seja prudente, não faça como eu vi outro dia não, que a irmã botou o hino, a rua toda estava ouvindo. Também não é assim não, meu irmão. Essa é a orientação do Senhor. A irmã na rua, a casa da rua, o louvor nas alturas. Calma, gente. Essa orientação de Deus era estratégica. Ele não ganhava uma guerra sem estratégia. Tinha guerra que ele mandava calar. Tinha guerra que ele mandava falar. Tinha guerra que ele mandava rodear no muro. Tinha guerra que ele dizia só: olhe. Tinha guerra que ele dizia: deixe comigo. E tinha guerra que ele dizia: avance, peleje, porque eu estou com vocês. Outro dia eu ouvi um hino e dizia assim: Deus não vai te livrar da fornalha. Eu achei isso fantástico. Ele não vai te livrar da fornalha. Ele vai te livrar na fornalha. Glória a Deus. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração assim, ó. E diz assim: Senhor, me arrependo. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Me perdoe por ser covarde. Essa é a palavra correta, Senhor, covarde. É grande. Porque eu tive medo de enfrentar os problemas. Doeu quando eu fui machucado e eu recuei. Mas quando eu conheci o primeiro amor, eu não tinha medo de nada. Oh, glorioso Deus. As pessoas me perguntam pronto, por que eu tinha tanta coragem de falar no meio das feiticeiros. Eu me sentia tão dependente de Ti, eu me sinto tão dependente de Ti, Pai. Me senti tão forte, mesmo sendo fraca. Eu sabia, eu posso vencer o que eu quiser. Porque eu tenho Deus na minha vida, não porque eu sou grande, porque eu sou tão pequenininha no Teu reino, Pai. Eu só tenho tamanho. Ah, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por não saber lidar com tantos problemas. Nos perdoa por não saber lidar com tantas dificuldades. Por nos esconder em cavernas porque era muito mais segura. Mas, Senhor, que nós possamos sair, conhecer e voltar ao primeiro amor. Aquele amor que incendeia a alma. Aquele amor que não consegue ficar calado. Aquele amor, Senhor, que não consegue dormir pensando o que eu tenho que fazer para o Teu reino. Aquele amor que atingiu os apóstolos, que atingiu Paulo, Pedro. Aquele amor do Velho Testamento de Moisés, que conheceu o Senhor de perto, Deus. Aqueles homens que te viram, eu digo assim, Pai, que ninguém nunca te viu de perto, mas eles te sentiram e viram que o Senhor é real, porque nós servimos a um Deus real, um Deus que ainda fala, um Deus que ainda se preocupa conosco, um Deus que, com tantas pessoas que existem nesse mundo, Ele se preocupa com a oração que está sendo feita dentro do meu quarto, os meus lamentos, as minhas tristezas, e ainda levou
levanta a voz para dizer: eu te amo, filha, do jeito que você é. Eu te amo, filho, do jeito que você é. Mas volta. Mas volta. Não para que o homem te veja, mas para que eu te veja. Mas para que eu te veja. E quando chegar o tempo daquele versículo, Pai, que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O Senhor vai estar de braços abertos, dizendo: vem, filho, vem. Vem para os meus braços. Vem para cá, vem. Você trabalhou bem. Você fez mais do que eu mandei. Você fez o impossível e o impossível. Muda as nossas vidas, Pai. Muda o nosso coração. Muda o nosso ser. E que a gente possa ser incendiado de novo. Incendiado de novo. Incendiado de novo. Incendiado de novo, Pai. Oh, deixa eu cantar, deixa eu. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Se Deus nesta noite falou com você, diga amém. Amém. Josinha, muito obrigado. Missão cumprida e bem cumprida, viu? Irmãos, eu só tenho a dizer que muitos irmãos não vieram hoje. E quem não veio hoje perdeu. Deus falou conosco nesta noite. Amém. Glória a Deus. Sempre devemos voltar ao primeiro amor, não é? Sempre devemos voltar ao primeiro amor. E a igreja agradece a missionária Josinha. Diga amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar com a missionária Slide. E a missionária? Quantos necessitam da oração? Amém. Oremos. Paizinho amado, Pai Santo, eu te agradeço por essa noite, por tudo que o Senhor tratou nesse culto. Eu te peço para que o Senhor nos ajude, Pai, a encontrarmos onde erramos, encontrarmos o caminho que nós perdemos o primeiro amor, e torna-nos, Jesus, a amar como primeiramente amamos. Torna-nos a dar a alegria da tua salvação, Jesus. Eu te peço para que o Senhor faça arder em nossos corações o desejo de transmitir esse amor para outras pessoas, Pai. Que esse amor seja inclusivo, não exclusivo nosso, Pai. Que cada vez mais possamos transmitir, falar de tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, as maravilhas que o Senhor fez por nos amar. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Te agradeço também, Pai, pelo dia, pela semana que o Senhor nos deu. Eu te peço para que o Senhor nos dê um fim de semana em paz, para que o Senhor continue nesse projeto da semana missionária, Pai. Amanhã se faz presente no evento à tarde. Confirma, Pai, novamente a tua presença em nosso meio. Eu te peço para que o Senhor transforme, toque nos corações, nas vidas que vão ouvir a tua palavra, Jesus. Que esse trabalho seja cada vez maior e arda mais em nossos corações, que é o trabalho missionário, Jesus. Eu te peço para que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. E eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É em teu nome que te peço, te agradeço. Amém. Só lembrando mais uma vez, amanhã a nossa feira de missões, toda a igreja, todos os departamentos estão escalados para lá, para a nossa feira de missões. E fardados, é verdade, fardados. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Que é o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Que o Senhor nos leve em paz. Deus abençoe a todos.
Todo mundo sabe, rapaz, bora.